Eu sou o Bruno Pereira, sou criador da metodologia Meta Humano, método que te ajuda a resolver suas questões emocionais logo na primeira sessão. Hoje eu vim falar de um assunto extremamente importante, extremamente incrível para a nossa vida, que é sobre a sexualidade. Como desvendar o seu prazer através da sexualidade. Como eu posso encontrar o profundo prazer através da minha sexualidade? Bom, para eu entender melhor sobre a forma de ter uma vida prazerosa, profunda, eu preciso entender o que me bloqueia, o que está travando a minha vida, o que está tirando o meu olhar para o que tem cores, vida, o que tem mais profundidade em tudo que eu faço. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender a história de vida através da minha sexualidade. Como é que foi isso? Como é que foi construído esse processo? Eu tenho que entender o que realmente passou por cada movimento da minha história. Por quê? Muitas das vezes a gente não tem prazer na nossa sexualidade porque tem bloqueios, frustrações, exageros, inibições, várias e várias questões que não permitem você ser feliz. Então, como eu posso desbloquear o meu prazer? Como eu posso encontrar o meu prazer mais profundo através da minha sexualidade? Bom, para você entender melhor, eu vou falar sobre primeiro as mulheres, como funciona geralmente a história das mulheres. Não são todas, mas é a maioria, pela cultura machista e a cultura social que a gente teve. Claro que hoje as coisas estão mudando, graças a Deus, né? Graças a muitas coisas boas que estão vindo. Tem coisas também que não são boas, mas eu vou falar das pessoas que hoje estão a se tornar adultos e carrega isso na sua história. Então, vamos com as mulheres. Tá. O que acontece geralmente com as mulheres? O que faz as mulheres não ter prazer profundo na sua sexualidade? Primeiro, o prazer é algo íntimo, interno, pessoal. Ninguém pode fazer você ter prazer. Só você mesmo pode ter prazer. Só que a vida te proporcionou vários problemas em relação ao prazer sexual. E aí vem a mulher, né? A construção de vida que a mulher não pode ter prazer quando criança, ela não pode permitir-se ter o prazer através do seu corpo. Por quê? Porque a mulher tem no fundo um medo de expor a sua sexualidade e sentir que ela está sendo taxada como uma mulher fácil, uma mulher que vai ser para a vida, uma mulher que não vai se dar o valor. E dessa forma, essa forma cultural, colocada dentro da consciência do feminino, inibe, fere a sua sexualidade. Então, o medo do que os outros vão pensar, principalmente através dos pais, faz que essa criança esteja uma inibição dentro da sua sexualidade. O que quer dizer isso? Quando a gente vai entendendo que a mulher, ela tem, o corpo dela tem várias formas, vários jeitos de sentir prazer através da sexualidade, ali deve-se encontrar o caminho do prazer mais profundo. Que seria esse caminho do prazer mais profundo? Que o prazer ele vai além de uma dimensão, vai por várias dimensões. Que algumas pessoas falam aí no Tantra sobre o sagrado feminino, são fórmulas que ele fala. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo com multidimensionalidade, algo que vai muito além da consciência humana. Então o prazer, ele é expansivo, ele não tem limites para existir o prazer, ele é expansivo. Quando a gente fala o prazer do corpo, uma coisa, o prazer dimensional, multidimensional, é outra coisa. Então, para você entender que a sexualidade é um estado de consciência de muito prazer, de muita felicidade e que a vida faz sentido, a vida faz sentido para você amar essa vida, aí você começa a entender o passo a passo, o porquê que a sua vida hoje está frustrada, bloqueada e que as coisas não tendem a acontecer na sua vida. Então vamos lá pelas mulheres. Bom, as mulheres geralmente passam por processo de bloqueio desde criança. Por quê? As mulheres elas têm as sensações através do corpo. O corpo da mulher, quando ela está se esfregando em algum lugar, ela está sentindo prazer. E ali ela vai entendendo que ali está tudo bem. A criança vai sentindo uma cosquinha e vai sentindo que isso é gostoso. E é um gostoso genuíno, sem
ideias preconcebidas, sem vulgarismo, sem nada disso. É um prazer, é gostoso ter cócega naquela região. E o corpo dela vai respondendo a partir dos 5 anos, respondendo que aquilo ali é bom. Então tem vários fatores aí que a mulher, que através do banho, do chuveirinho, da cosquinha, ela vai sentindo o prazer através do corpo. Só que aí vem as questões da família, da sociedade e até da religião que impede esse prazer feminino. Por quê? Fala que isso é pecado, fala que isso é errado, fala que isso não pode, a mulher não pode sentir esse tipo de coisa, senão ela vai ser taxada como uma pessoa errada na vida. Claro que eu não estou aqui generalizando, mas a maioria das culturas, principalmente a nossa aqui no Brasil, ela é trabalhada dessa forma, que a criança, a menina, ela não pode encontrar a sua capacidade de sentir prazer de uma maneira genuína e não vulgarizada. Isso eu quero deixar bem claro aqui hoje nessa live. Eu quero desvendar a clareza do prazer através da sexualidade. Então, para você desvendar essa clareza do prazer, você vai ter que entender esse processo com profundidade. E vem muito da construção de vida. Então, quando a mulher passa por esse processo, como eu tenho relatos por aí, de pessoas que eu vou conversando, eu vou escutando de clientes e de pessoas próximas, eu escuto relatos de meninas de estar mexendo, sentindo cócega, de menina de estar mexendo, se esfregando e sentindo prazer. E as mães não sabem o que falam, não sabem o que dizer sobre isso. Vira um tabu sobre essa questão. E esse tabu gera extremamente conflitos dentro da cabeça da criança, porque ela não entende que ali está tudo certo para ela e ela não sabe o que fazer com isso. E quando a gente não sabe o que fazer com isso, a gente aprende com a vida, com outras pessoas, com pessoas que não são os pais, com pessoas que não têm conhecimento da sexualidade de uma maneira saudável, e sim uma maneira doentia, que prejudica e fere essa criança interior através do prazer. Então, muitas das mulheres não encontram o seu orgasmo ou múltiplo orgasmo porque tem bloqueios desde a construção de vida. E aí aprende na escola, com as amiguinhas, com pessoas doentes que estão ao redor, que abusam do corpo da mulher, né? Adultos, meninos que mexem nesse corpo dessa mulher e cria cada vez mais um quê? Um tabu e um bloqueio do seu prazer, né? E quando você passa por esse primeiro choque, ou esse choque de realidade do prazer, que ele não pode existir, vai ter muita dificuldade lá na frente de ter realmente esse orgasmo múltiplo que as mulheres geralmente têm quando chegam no estágio, no ápice da sua sexualidade. Então, quando a gente vai entendendo que existe sim um caminho de desbloquear isso, existe sim um caminho que você possa encontrar através do seu corpo, desconstruindo muitas informações que inibem, bloqueiam e frustram a sua sexualidade e o prazer mais profundo que pode te levar para uma multidimensionalidade para ter prazeres com a vida, para que a vida seja uma coisa boa. Porque se a gente falar em questão de criação, através do sexo, você dá vida. Então, se você falar em Deus, em construção divina, o sexo é uma função divina. Então, se é uma função de prazer, de trazer vida, né? Se você tem essa concepção sobre a divindade ou não tem, mas do prazer sim faz sentido para você, tá tudo bem. Só que é muito importante a gente ver as frustrações, os bloqueios e os exageros que a gente recebe durante essa cultura extremamente perdida através da sexualidade, que não abordam de uma maneira clara, uma maneira tranquila, uma maneira harmoniosa para trazer para essa criança uma compreensão de vida. Hoje eu não vou falar o que você deve fazer em relação aos seus filhos, principalmente o que vai ter que ser feito. Senão essa live vai se estender demais se eu falar nisso. Mas já fica claro aqui que se você não ensina os seus filhos sobre sexualidade, os seus filhos vão aprender na vida de uma maneira doentia.
e vão ser futuros adultos frustrados, bloqueados e não terão prazer na vida, não vão ser felizes. Então eu vou deixar bem claro aqui, tá? Então assim, para você entender daqui para frente o que você precisa, o que você precisa? Precisa se conhecer. E para se conhecer tem várias fórmulas. Uma das fórmulas hoje de estudo na parte da sexologia são as regiões corporais que podem despertar prazer no seu corpo que você nunca teve nenhum acesso a esse lugar. Esse acesso geralmente essa fórmula é ajudada pelo companheiro ou a companheira, que pode te ajudar a despertar cada região do seu corpo, desbloqueando assim cada vez mais prazer, para que o prazer seja mais forte do que os medos, os bloqueios, as frustrações. Então, uma das formas de você despertar, eu vou deixar isso mais para o final da live, eu vou explicar o passo a passo disso, mas hoje estou aqui, eu vou te explicar como, o porquê e o para quê. Para que você precisa ter prazer? Para que você precisa ser feliz, né? Para que você encontrar essa total felicidade dentro de você. Então eu quero deixar bem claro isso. Então quando a gente começa a dar clareza à sexualidade e o prazer que ela pode dar na nossa vida, a vida tem uma outra sinergia, tem uma outra forma de enxergar uma maneira mais harmoniosa essa vida. Então, no conjunto feminino, no conjunto de obra, muitas das suas questões estão vindo da sua infância. Depois vem, na sexualidade da mulher, vem a fase da adolescência, da pré-adolescência, onde tem o conhecimento das mulheres sobre a sexualidade, onde é falado mais sobre isso. Naquela época, vamos dizer, lá atrás, não tinha tanta informação como tem hoje, mas já existia. E as meninas sentiam prazer através do primeiro beijo, né, das primeiras sensações corporais, do primeiro amor, do encontro da primeira paixão, de toda essa história que é construída baseada na felicidade feminina. Tem coisas que são saudáveis, tem coisas que não são, tá? A criar, por exemplo, criar expectativa na primeira relação sexual para ser feliz na vida. Isso é um tabu, que não é verdade, e muitas das vezes são frustrantes, porque a pessoa se relaciona com um homem totalmente despreparado, e esse homem frustra mais ainda a sexualidade da mulher, né? Ou uma outra forma também, a própria mulher se encontrar com outra mulher, pode ser que essa mulher também frustra mais ainda a sexualidade, o prazer dentro da sexualidade, porque vem outras questões, tá? Outras questões que eu vou abordar aqui sobre isso hoje. Então, geralmente, os primeiros contatos com a sexualidade são mais frustrantes do que tem qualidade, que tem amor, que tem intimidade, que tem profundidade no prazer. Então, todo esse processo que vem lá da criança interior, a forma de entender o mundo, e aí vem inibições. Aí depois vem a fase do primeiro beijo, depois vem a fase eu fazer primeira vez fazer amor. Primeira vez eu vou fazer amor com alguém que eu amo, estou apaixonado. E aí também se frustra. Então, olha o caminho de frustração, de bloqueios que faz para a sexualidade das mulheres não encontrar com profundidade o mergulho, mas que faz trazer para ela a vida, o amor para a vida. Porque, mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, o prazer é interno, é pessoal, não tem como a outra pessoa fazer você ter prazer, é você que tem prazer. Só que o que vem de lá fora pode te gerar repúdio ou prazer, tá? O que vem de lá fora pode te trazer problemas ou trazer soluções para você despertar ou dar clareza ao prazer através da sua sexualidade. E muitas das vezes, o que vem de lá fora são coisas repudiantes para a mulher. Primeiro são as inibições, depois são as formas masculinas ou pessoas abusivas que não compreendem a sexualidade com profundidade e acaba ferindo essa sexualidade, acaba machucando a sexualidade da mulher. Então, por aí você vai começar a compreender que a sexualidade, além de ser um tabu, ela é extremamente ferida pela infância, pela adolescência e quando adulto, isso se torna uma coisa extremamente frustrante.
extremamente difícil de se conectar quando se casa. Aí vem o casamento, com a sexualidade ferida, achando que também vai resolver o problema, de vez de resolver, piora o problema. Cada vez mais frustra ainda a sexualidade da mulher, e a mulher vê o sexo uma coisa não tão mais interessante. E muitas mulheres negam os seus maridos porque não acham tão interessante. E tem mulheres que querem muito dos maridos, mas os seus maridos estão frustrados e não conseguem dar o prazer para as suas mulheres. Ou na sexualidade homoafetiva, a mesma coisa. Mulheres feridas que às vezes tentam se encontrar na sexualidade através de outra mulher, mas como ainda continua ferida, não resolve isso, acredito que pode resolver com até a própria sexualidade, mas também outra mulher ferida pode continuar ainda não ajudando a trazer a profundidade do prazer. Então veja bem, aqui não é uma visão de certo ou errado no sentido do que você pode ter oposto com o mesmo sexo. Não tem nada a ver. Aqui é o que vai te trazer profundidade e uma vida extremamente saudável com a sua sexualidade. Dando o quê? Dando clareza ao prazer na sua vida. E quando a gente dá clareza, a gente tem o porquê de ser feliz e para que ser feliz, tá? Então, dessa maneira, a gente vai compreendendo que a sexualidade tem uma função incrível na nossa vida. Mas se você parar para avaliar o passo a passo do que vem bloqueando a sexualidade feminina, vai interferindo no seu prazer mais profundo de vida. E os homens? Os homens é diferente, mas também não é tão bom quanto o das mulheres. Por quê? Porque o homem, desde pequeno, ele também sente prazer ali naquela região, ele sente prazer ao acessar aquela região, na região do pênis. Quando ele sente prazer nessa região, ele sente que ali ele está também acessando um prazer interno, só que os homens, como é muito aberta a sexualidade desde criança entre homens, se fala muito de sexo, de homem, eles começam a conhecer a sexualidade através de outros meninos, não pelos pais. Os pais não ensinam, os pais não explicam. Então, através da escola, com outros meninos, ele aprende o que é pornografia, o que é olhar para um corpo de uma mulher, o que é sentir prazer através de um corpo, e ele começa, através da imagem corporal das mulheres, sentir prazer sem entender o porquê disso, sem entender o quanto que isso pode ser para ele uma coisa boa, porque ele está olhando ali como uma coisa chocante e ao mesmo tempo prazerosa. E se é chocante e prazerosa, gera adrenalina na cabeça do homem, e o homem sente a necessidade esse macho alfa. E muitas das vezes as brincadeiras entre meninos também ferem a sexualidade do masculino, né? De ele entender o que ele pode trazer através da sua sexualidade. Eu tenho vários relatos também de casos de homens, né, que passam aí dentro da escola, um mexendo no corpo do outro quando criança. Caso também de homens, de mulheres mais velhas mexendo na criança, no menino, querendo que ele seja esse macho, querendo que ele seja esse homem, esse macho alfa, esse homem mais forte. E há uma pressão vindo também entre os homens que esse macho tem que estar prevalecido, ele tem que ser muito homem, ele tem que ser muito, muito homem. E aí, como a sexualidade já é aberta e não inibida para o homem, ela vai para o excesso, que aí vai para a pornografia, para a masturbação profunda. A masturbação profunda gera vícios e depois de gerar vícios, gera frustrações futuras para o homem adulto, como a ejaculação precoce. E ele tem dificuldade de encontrar o prazer mais profundo através também do casamento. Por quê? Porque a sexualidade dele foi extremamente acelerada ou até abusiva por outras pessoas, foi abusado por outras pessoas. Então esse aceleramento também não é saudável, também não é legal, porque ele não vai compreender com profundidade o que realmente importa para o seu corpo, que é com a intimidade, a relação sexual com alguém de uma maneira íntima, amorosa, com mais intensidade. Geralmente os homens, eles passam pela a forma de enxergar através do corpo, porque desde criança já é um estímulo
da mulher se vestir bem, ficar bonita, de ele olhar para aquilo e ele sentir o quê? Ele conseguir ver a imagem, ele transando com aquela mulher. Como ele faz isso? Através da masturbação. Isso vai ferindo a sexualidade no masculino, tá? Por quê? Está exagerando o entendimento do que é um sexo, o real sexo. E aí vai frustrando esse homem no futuro, porque ele acredita que com imagem dentro da cabeça dele, ele consegue ser feliz. E tem casos, tem relatos de pessoas que eu converso, de que homens se masturbam mais no casamento do que tem relação sexual. Por quê? Porque eles estão acostumados a vivenciar a sua sexualidade dessa maneira. Exatamente esse é o ponto que não é saudável para a relação. Eu não estou dizendo que a masturbação é uma coisa errada. Estou dizendo que o excesso desde criança faz criar vícios e dependência da masturbação através das imagens para futuramente viver assim, dessa maneira. E dessa maneira não entende a multidimensionalidade do prazer. Não entende a profundidade de sentir esse prazer. Tá? Mas e a parte homoafetiva do homem? Não é diferente. Muitas das vezes até mais abusiva pelo processo que ele passa, porque ele também talvez, quando ele assume que ele é gay, ele passa um processo difícil de se expor, medo que a sociedade vai pensar e dos amigos, e quando ele passa por esse processo ainda é mais dolorido, é mais ainda difícil, mas quando ele tem coragem, ele vira essa chave. Muitos homens passam por esse processo quando tem a homoafetividade, encontra o seu prazer, encontra os seus multidimensões de prazer através da homoafetividade. Mas está tudo bem, cada um é o que precisa ser. Aqui o meu ponto de vista é explicar o porquê que nós precisamos dar clareza ao prazer, tá? Por que eu preciso desvendar essa clareza do prazer através da sexualidade? Então, o homem, nesse ponto de vista aqui, ele passa por frustrações. Quando ele fica mais velho, ele está acostumado a se masturbar, então ele já procura uma mulher logo para ele perder a virgindade. Aí vem a fase da adolescência de que ele tem que perder a virgindade desde criança. Então ele com 12, 13, 14 anos, o homem está passando por uma super necessidade de perder a sua virgindade. Aí quando ele perde a sua virgindade de uma maneira frustrante, porque geralmente os homens perdem a sua virgindade com mulheres, que vendem o corpo, vamos dizer assim. Geralmente, não são todos. Ou mulheres que estão ao seu redor, que trabalham na própria casa, ou na escola. Então, geralmente, o homem quer perder sua virgindade com a menina, mas para ele falar para os outros amiguinhos que ele já é homem, que ele já transou a primeira vez, que agora ele transa. E que ele é o cara que transa com várias mulheres. Então essa pressão, dessa necessidade desse homem ser assim. Quer dizer, esse adulto vai ser frustrado. Por quê? Porque ele já precisa mentir, ou ele precisa se impor, para ser uma coisa que não precisa ser necessária. Porque não é dessa maneira que você desperta a clareza do seu prazer mais profundo. Isso vai, o quê? Alimentando vícios e frustrações de vida. Aí chega esse adulto casa e fica nessa dependência que eu já falei da questão da pornografia, da masturbação e da ejaculação precoce. E até de não conseguir ter uma relação sexual com a esposa. De não ter prazer e não conseguir. Então, assim, esse passo a passo da sexualidade que estou passando aqui são questões necessárias de compreender a vida. Por quê? A vida é feita de coisas boas, né? A gente precisa buscar o que mais nos faz bem. E a falta de comunicação, a falta de compreensão da sexualidade faz a gente ter bloqueios, medos, né? Jogos, vícios, né? Vícios são tipos de vícios sexuais que geram problemas mais ainda de frustrações, mais ainda de bloqueios e mais de dependências, né? Porque esses vícios geram dependências de que daquela forma você consegue ter prazer. E aí é o grande erro do processo. Então, daqui para frente, eu quero mostrar para você
que a sexualidade ela tem uma função incrível na nossa vida e se você desbloquear, desvendar tudo que está te atrapalhando, você vai trazer uma vida mais saudável para o seu bem-estar. Tá? Então, se você daqui para frente quer ter uma vida sexual feliz, vamos daqui nessa live quebrar alguns tabus. Né? Primeiro tabu, que sexo é só penetração. Não é verdade. Sexo não é só penetração. Sexo é muito mais do que a da penetração. Sexo também é esfregar corpo no corpo, é beijar acessar várias regiões corporais, é uma conexão entre corpos. O sexo também pode ser verbal e não verbal. Então são várias formas de você ter sexo. Várias formas de você ter prazer e despertar, encontrar até chegar ao orgasmo. Ou até depois do orgasmo a ejaculação, que não é necessário, mas pode chegar. Porque depois da ejaculação vem a quebra de força e energia. Mas o sexo é muito mais além do que penetração. Penetração é uma parte da sexualidade. E vamos lá, se falar em penetração, tem vários e vários erros desse processo de penetração. Então, quando a pessoa está passando pelo processo da sexualidade, ela tem medos, ela tem bloqueios, tem frustrações, ela tem expectativas, tem necessidades de apoio e busca do total prazer. Então, há muitas questões dentro da sexualidade que faz a pessoa ficar presa na busca da sua felicidade. Só que, muitas das vezes, historicamente falando, tem frustrações que inibem, atrapalham ou frustram essa sexualidade seja uma maneira mais expansiva na vida. Tá, o que deve ser feito daqui para frente e o que não deve ser feito? Bom, o que não deve ser feito é querer logo resolver isso de uma maneira assim agressiva ou querer logo, vamos transar, vamos resolver isso, a gente precisa transar mais, a gente tem que transar todos os dias. Construir a sexualidade como uma obrigação. Isso é um grande erro dos casais. Porque quando mais você obriga um ao outro a ter sexo, mais você está mexendo nas feridas do outro. Quando mais você estimula o outro a ter sexo, você está libertando o outro a ter prazer. Então são dois fatores muito importantes você avaliar. Não é importante você não entrar na obrigação ou na interseção de que a pessoa tem que te dar prazer. Ninguém dá prazer ao outro, você que tem prazer. O prazer é íntimo, é pessoal. Então é errado que o outro é obrigado a te dar prazer. Jamais isso vai acontecer. O prazer sempre vem dentro de você. E agora eu vou explicar o porquê. Por quê? Que é assim, a comunicação não verbal, que é a forma de se vestir, a forma de estar cheirando, o cheiro, a forma de conversar, de estimular, aquela forma da que a pessoa começa a falar, o jeito, os trejeitos, aquilo ali pode ser o que? Sensual. A forma sensual de agir traz o que? Uma visão e uma necessidade de ter prazer com essa pessoa. Então, dentro da relação, é importante você tentar ouvir o corpo da outra pessoa, como ela está falando com você. E se ela não está estimulando o prazer com ela, talvez precisa ser avaliada essa relação. Porque aí já começa o quê? Uma forma não verbal de se expressar que não está gerando estímulos de prazer. Isso é o primeiro. Tudo bem. Então essa forma não verbal pode estimular muito prazer em mim? Sim, porque você pode imaginar ter uma relação ali e aquilo te desperta alguns gatilhos do prazer dentro de você. Desperta alguns gatilhos de vivenciar essa sexualidade com essa pessoa. Show! Depois do não verbal, vem a comunicação verbal, a forma de se expressar. E quando a gente coloca cobranças, comunicação agressiva, comunicação desarmônica, ou uma comunicação que não gera apoio um ao outro, também cria mais e mais dificuldade de gerar prazer de ter relação com essa pessoa. Né? Então, a obrigação é interna. Mas no casal, essa comunicação não verbal e verbal é extremamente importante.
Então, quando a gente vai entendendo que a comunicação também verbal, ela é extremamente necessária, criar até regras para ajudar um ao outro a ter uma harmonia dentro de casa e também despertar um prazer sexual no outro, tá? Então, a comunicação verbal é uma maneira. E existe, através depois, o casal entre parentes, entre ali, quatro paredes, também ele falar algumas palavras, né? Ou a mulher, o homem, fala palavras que vão estimular. Só que essas palavras têm que ser avaliadas por cada um, porque cada um recebe aquela informação e aquilo ali estimula ou não estimula. Então é necessário até fazer um livrinho, escrever o que estimula você e você falar para a pessoa, ó, se você falar assim comigo, isso vai me estimular. Ah, mas eu queria que essa pessoa fizesse isso de uma maneira assim espontânea, bem integrante, bem curiosa. Tudo bem você pensar assim, mas se você não explicar que você funciona desse jeito, a pessoa não vai descobrir que isso estimula seu prazer, tá? Então, mais uma vez, a responsabilidade de quem tem de prazer é pessoal. Então, se você fala para o marido ou para a esposa qual é a comunicação não verbal que te gera prazer e qual é a comunicação verbal que gera prazer, isso já vai ajudando o prazer da sexualidade, de você encontrar sexualidade com profundidade dentro da relação. Então, bom dia, Ângela. Então, assim, a relação da sexualidade é algo extremamente profundo, extremamente harmônico, só que para passar pelo processo de desconstrução, é um olhar frustrante de tudo que nós passamos, e daqui para frente a gente vai avaliar o quê? O que está sendo feito? O que está sendo feito para gerar prazer nessa relação? Porque o nosso mundo, o nosso universo, para que a vida faça sentido e que a gente tenha gratidão pela vida, a gente tem que ter total profundidade em fazer o que nós vamos fazer. E a sexualidade é a mesma coisa. Para que a vida minha seja extremamente feliz, eu preciso encontrar esse processo. Tá. Então aqui, ó, a fórmula principal. As fórmulas principais, vamos lá. É a comunicação não verbal, depois a comunicação verbal e depois um encontro com o corpo, né? Acessar o corpo um do outro. Então, esse passo a passo é super necessário a gente entender o quanto isso pode aumentar a profundidade do prazer e da relação íntima entre um casal e que eles podem se encontrar com muita alegria um com o outro, que para eles faz sentido continuar esse casamento e continuar ainda a expandir mais sobre essa vida. Descobrir tantas outras coisas para um casamento é extremamente necessário e incrível para que esse casamento tenha sempre um olhar para a vida como que uma expansão, algo novo para descobrir, algo novo para ser preenchido durante a vida da sexualidade, né? Para que mais prazer a gente pode acessar. Quanto mais prazer que a gente acessa, mais a nossa vida se torna o quê? Uma vida que faz sentido, que a gente pode amar essa vida, pode agradecer a vida com profundidade. Beleza, então vamos lá. Depois do processo que a gente passou do não verbal e verbal, vem o corpo. O corpo, cada um tem pontos que desengatilha prazeres, né? E tem pontos que, através de um sopro, uma mordida, uma lambida, um beijo, pode desengatilhar mais prazer, mais sensação prazerosa e desbloqueando cada vez mais esse corpo a estar preparado a ter a excitação, para que essa excitação aumente a intensidade até chegar ao orgasmo. Então, cada parte corporal tem questões que precisam ser avaliadas, o que gera o gatilho do prazer. Com a intensidade alta ou baixa, mas é necessário encontrar isso. Porque o prazer que você vai sentir no seu corpo é seu, mas quem estimula é o parceiro ou a parceira. Então, é também necessário passar por esse processo. Então, assim, ó, 3 processos necessários, né? Não verbal, a forma de se comunicar através do corpo. Verbal, que também é importante você fazer a avaliação sobre isso. E também a questão do corpo, né? De acessar o corpo. Como acessar, de que maneira como acessar. Então, beijar, soprar, é só nas regiões íntimas? Não, não é só nas regiões íntimas. São várias regiões do corpo, são várias. Pode ser na orelha, no pescoço, nas costas,
na frente, na lateral, no pé, nas pernas, na cabeça, pode ser várias regiões corporais, várias. Por quê? Ali, se você não sabe que gera prazer, você não está permitindo que o seu corpo acesse com profundidade a excitação, de se sentir excitado ou excitada na vida. Então, muitas das vezes a gente até fala na terapia que a dança ajuda você a acessar o seu corpo, as regiões prazerosas, aonde gera mais prazer. A dança, se esfregar, principalmente mulher, né? Se esfregar gera locais, né, que podem despertar esse prazer. Por isso que a gente fala na sexualidade que a dança ela tem uma função incrível de ajudar o corpo a compreender o autoconhecimento do corpo, porque aquelas regiões vão ajudar ela a ter cada vez mais prazer na vida. Então, na relação sexual não é diferente. Então, ali com o casal, para você desvendar a clareza do prazer sexual, essas regiões vão ser extremamente importantes para desengatilhar ainda mais prazer e excitação até chegar ao orgasmo. Então, o que se deve ser feito? O passo a passo ali. Deve ser feito um mapeamento do corpo, né? Entre a mulher e o homem, ou outros casais homoafetivos. É o mapeamento. Então, assim, o que é esse mapeamento? A gente geralmente, o que a gente pede para fazer? Pede para a pessoa ficar ali deitada, né? A pessoa deitada e o parceiro ali do lado, fazer o passo a passo. Então, assim, geralmente a gente pede para separar uns 30 minutos. Nesses 30 minutos, o que faz? A gente vai mapear a região, o corpo inteiro, que não possa tocar nas regiões íntimas, que é a boca e, no caso da mulher, os seios e a região da vagina. E do homem, que é a boca e o pênis. Não acessa esse lugar. Então, onde deve se acessar? Deve acessar outras regiões para mapear o prazer do corpo. Então, lá você vai colocar do lado um papel e caneta e vai dar notas, né? Vai dar notas de quanto isso gera ou não gera prazer. Por exemplo, orelha. Aí vai na região da orelha, vai lá e você vai, vamos colocar a nota aqui. Aí vai a pessoa, beija. Qual é a nota? Foi bom ou ruim? Foi ruim. Qual é a nota de ruim? -3. Aí coloca -3. Você pode botar até 5, tá? Ou se quiser até botar 10, tudo bem. Mas pode botar até 5. Então, -3 é beijar a orelha. Ok, então coloca ali marca. Aí, soprar a orelha. Soprar a orelha. Opa, sentiu prazer. De 0 a 5, quanto? 2. Aí 2 para soprar a orelha. Então, beijar, assoprar, lamber. São um processo de conhecer no corpo, gostei dessas sugestões. Porque dessa maneira, Ângelo, a gente começa a despertar os gatilhos do prazer corporal, tá? Esses gatilhos do prazer corporal vai dando clareza ao prazer com profundidade. E essa a missão da nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais profunda no prazer. Então ali, ok, despertou ali na orelha. Viu? Passo a passo, assoprar, morder, assoprar, lamber, beijar. Eu dou no menos esses 4, tá? Pode até ser mais coisas, mas eu estou dando esses 4 aqui. Então você morde, assopra, lambe e beija. Desses 4, qual que foi a nota negativa, qual que foi a nota positiva? E aí você começa a mapear o corpo do companheiro, da companheira, tá? Mapeando o corpo, vai o nariz, vai as costas, vai os braços, a região superior e inferior dos braços. Você pode ir mapeando esse corpo e ajudando o seu parceiro a desengatilhar o prazer com profundidade e gerando ainda mais excitação, gerando ainda mais orgasmo na vida do parceiro e descobrindo coisas que você nunca descobriu. E ao mesmo tempo o seu parceiro com você, ou a parceira. Por quê? Porque dessa maneira você vai descobrir, vai desengatilhar prazeres no seu corpo que você não conhecia. Então dessa maneira você está daqui para frente passando pelo processo de aumentando a profundidade ou aumentando a clareza profunda do prazer através da sexualidade. Dessa forma você vai desbloqueando muitas questões frustrantes que você teve na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência,
ou até em outras relações. Então, dessa maneira, você vai desbloqueando, aumentando a profundidade. É um caminho, tá? Tem outros caminhos também, mas esse é um dos caminhos de aumentar a profundidade do prazer. Então, esse passo entre o homem e a mulher vai dando para o outro que o conhecimento, com profundidade de prazer. Quando a gente faz esse exercício, a gente geralmente pede para não ter uma relação de penetração. Por quê? Porque dessa maneira vocês já estão indo direto ao ponto da ejaculação, ou orgasmo ou ejaculação. Não é o caminho. O caminho primeiro é acessar o conhecimento do corpo para que o outro dia tenha novas experiências para que aumente a intensidade da excitação até encontrar o orgasmo múltiplo, até o orgasmo do homem. Geralmente o homem é mais difícil ser múltiplo, mas da mulher é mais fácil, até ter esse orgasmo e alcançar o nível profundo do prazer. Tá? Então, esse passo a passo é extremamente necessário a gente passar por um processo de conhecimento da sexualidade. O ser humano ele tem questões muito mal resolvidas, muito mal explicadas, como gerar essa química, essa energia, essa força corporal para que ele tenha essa felicidade na vida. Por isso que as pessoas vivem frustradas, as pessoas vivem bloqueadas, vivem tóxicas na vida de outras pessoas, porque o corpo dela está tóxico, está bloqueado, está cheio de coisas, de medos e cheio de problemas para resolver. Então, a vida, para ter mais clareza, a gente precisa dar força para a sexualidade. Quando mais a gente dá força para a sexualidade, mais a vida fica prazerosa. E assim a gente dá total sentido de amar a própria vida. E por isso que essa live, a minha intenção, é ensinar o passo a passo do prazer através da sexualidade de uma maneira profunda, desbloqueando e despertando. Por isso que eu falei aqui, esses passos é bom repetir, né? O que é bom repetir? O não verbal, o verbal e o corporal. E depois disso, depois que você encontrar todas as forças, todas as clarezas que o seu corpo possa acessar, você vai descobrindo novos caminhos dimensionais do prazer. Você vai quebrando tabus e vai acessando novas formas de prazer. E uma das outras formas, que aí vai além corpo, é a meditação. Também é uma outra forma de acessar o prazer, que vai no íntimo, lá dentro, no interno. Então, também é uma outra forma de acessar o prazer através da meditação, do encontro da sua energia, da energia ou do masculino que você se identifica, ou do feminino. Isso não é questão de homem e mulher, é da energia de identidade, aquilo que eu me sinto mais prazer naquela energia. Então, quando você vai acessando esse lado multidimensional do prazer, mais ainda você vai expandindo o prazer da vida e o amor da própria vida, né? E de você poder oferecer isso para uma nova vida, um novo filho, né? Um novo filho ou um novo projeto, novas coisas que você vai fazer. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa dar vida. E a sexualidade, ela tem essa função de gerar prazer e dar vida a qualquer coisa que a gente vai fazer. Então é importante a gente entender esse processo da multidimensionalidade do prazer para alcançar o objetivo maior, que é a vida seja o quê? Alegre, feliz, harmônica, tranquila, cheio de vontade, cheio de anseios, desejos para sonhos e outras coisas. Então, eu passei nessa live aqui de uma maneira assim, ainda não tão profunda, mas para você entender o passo a passo que o corpo, a mente e as sensações são importantes para a gente encontrar a clareza do prazer através da sexualidade. Quando a gente encontra essa clareza, quanto mais claro fica o prazer dentro de nós, mais a vida aumenta a intensidade de felicidade. Aumentando essa intensidade de felicidade, vem um amor pela vida. E é essa transformação que é o ofício do trabalho que todos deveriam pensar. Porque a vida sem amor, ela perde total sentido. E aí vem a parte tóxica da vida.
de que como eu estou vivendo num ambiente tóxico, eu vou toxicar outras pessoas, vou envenenar outras pessoas, o ambiente que elas vivem. Se eu não amo minha vida, eu não vou conseguir fazer outras pessoas amar a vida delas. Então, o amor também próprio também pode ser despertado através da sexualidade. Por quê? Porque você vai aprofundar total prazer nesse lugar, vai entender todas as questões que te bloqueiam, todas as questões que te frustraram, todas as questões do porquê que essa vida não faz sentido para você, e aí você vai se preencher com coisas que realmente faz total sentido. Então, vai fazer total sentido para você. Essa interpretação do prazer sempre vai ser interna, pessoal. Tá? O sexo feito através da penetração é um dos mecanismos também de ajudar você a encontrar esse prazer. Mas não é só esse mecanismo. Tem outros que podem aumentar o seu potencial, a sua forma de se expressar a vida com mais clareza, com mais felicidade. Então, quanto mais claro fica essa função sexual dentro de nós, quanto mais claro fica que a sexualidade ela pode ser algo extremamente incrível para você, você começa a entender o porquê do sexo e para que ele serve. E não um sexo. Aí as pessoas vão falar assim: para que sexo? Bobagem. Sexo é frustrante, faz mal, eu nunca consegui ser feliz. Todas as pessoas que têm bloqueio no sexo, vão pegar a história de vida dela, tem abuso, tem um monte de coisa ali que prejudicou ela. É compreensível ver pessoas que pensam assim. Porque não teve, ninguém ensinou. Os pais não sabiam, não ensinaram, a sociedade não sabia, não ensinou, as escolas não sabiam, não ensinou, que o sexo é uma coisa que traz felicidade, que traz um amor para a vida. Né? A função real do sexo é essa, de trazer um amor profundo da vida. E aí quando você desperta esse amor profundo para a vida, você vira a chave interna. Há uma transformação interna, que a vida é muito mais do que você está vendo agora. Porque se você está frustrada, se você está desanimada, se você está ansioso, ansiosa, se você está com raiva, está com amargura, porque você não encontrou a felicidade interna. E a felicidade interna, ela vem sim através do prazer. O prazer pode ser através do sexo? Pode. Mas é só o sexo que gera prazer? Não. Tem outros mecanismos, outros caminhos para te gerar também prazeres. Mas o sexo tem uma potencialidade enorme de prazer, de descoberta do prazer. E esses pontos chaves, de virada de chave, faz a sua vida ir para um outro patamar. Uma mudança total de fase. Uma vida difícil, complicada, cheio de medos, cheio de coisas que não podem, você não pode se expor, porque o que as pessoas vão pensar de você, e um monte de coisas que você vai passando por ali, e aí uma sociedade totalmente frustrada frustra outras pessoas. Então, daqui para frente, o importante é a gente buscar o encontro de ser saudável internamente, como ser saudável. E a função sexual é uma das principais funções que existe na nossa vida. Porque é ela que dá a total potencialidade da vida, de amar a vida, de agradecer a vida, ou ter uma vida iluminada. Porque quanto mais clareza de prazer você vai tendo internamente, mais você ilumina a sua vida. Você encontra uma iluminação interna com profundidade de prazer. Né? Por isso que eu falei da meditação, que é um outro estágio de iluminação do prazer, de encontrar o prazer interno. Então, essa iluminação do prazer leva você à compreensão de uma coisa muito além da mente, muito além do que é falado por aí. E isso é um caminho interpessoal, é um caminho que a pessoa tem por si só. Isso pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada, pode ser explicada, e por isso que eu sempre bato na tecla que é importante explicar para as crianças que a sexualidade é uma clareza da felicidade. Só que essa clareza tem que ser de uma maneira íntima e com regras. E essas regras são importantes para ajudá-la a encontrar mais clareza na felicidade. E não escutar pessoas, ouvir do mundo lá fora, prejudicar ou ferir a sexualidade dessa criança. Então todo esse processo é uma descoberta de transformação pessoal. Né? O meu intuito aqui é transformar a vida das pessoas para elas ter esse encontro com a sua potencialidade,
a sua força interior de uma maneira multidimensional, uma maneira não presa a só aqui agora, nessa dimensão aqui. Você pode acessar outras dimensões da mente, das emoções, do corpo, para que tudo isso aumente mais a clareza, e aumentando clareza te dá iluminação, te dá vida, te dá êxtase. E esse êxtase tem que ser trabalhado por várias e várias fórmulas, tá? Vários caminhos para despertar esse êxtase. E como isso é um tabu, infelizmente, né? Por isso que você não vê pessoas felizes com êxtase. Vê pessoas cheias de problemas, cheias de dificuldade, cheias de obstáculos, cheias de intenções negativas, porque só vive em ambiente tóxico e por viver em ambiente tóxico se viciou na toxicidade, né? Ser tóxico, e acaba prejudicando outras pessoas. Eu queria, antes de terminar essa live, falar sobre o apoio, né? O meu trabalho aqui é apoiar você a encontrar a felicidade. Qual a minha missão? Que você se transforme, que você encontre a sua transformação pessoal para ser feliz, para que a vida sua seja totalmente feliz, de uma maneira profunda e verdadeira, íntegra. Então, quando eu falo nisso, eu quero que as pessoas encontrem o que ele tem, que cada um tem de melhor. E sempre a felicidade é algo interno, é uma escolha. E você que está aí preso nos medos, no jogo viciante de ter uma vida tóxica, começa a avaliar se é isso mesmo, é importante para você. Se realmente se isso é fácil você mudar a sua vida. E para mudar é um ato de coragem, muitas das vezes. É um ato de coragem. E esse ato de coragem vem com a necessidade profunda de querer encontrar um amor. E principalmente um amor pela vida. E por isso que eu bato aqui nessa tecla. A função da sexualidade ela é algo extremamente incrível, extremamente maravilhoso, mas está tudo ainda mal esclarecido. Além de mal esclarecido, mal interpretado, inibido ou acelerado, tudo de uma maneira desorganizada. E eu gosto de falar de Bert Hellinger quando ele falava ordens do amor, né? O que é a ordens do amor? É colocar o amor em ordem. E o prazer também deve estar em ordem. O que é estar em ordem? Não é de você achar que você sabe tudo. É colocar o movimento do prazer em ordem para chegar com profundidade à vida que você busca. Então o prazer em ordem te leva a outro estágio de vida, a outro estágio de felicidade. Espero do fundo do meu coração que essa live te desperta o prazer para a vida, para que você cada vez mais transforme as fases frustrantes para fases de felicidade, de harmonia, de alegria na sua vida. Até mais.